Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um testemunho lindo de conversão. E antes disso eu queria deixar um versículo aqui, que é o versículo que ele deixou pra gente, o nosso entrevistado. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18 e diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, que possa falar com você o testemunho de hoje. Hoje nós vamos ter um convidado aqui, né? Eu tenho chamado algumas pessoas da nossa igreja e outras pessoas que são de fora. E eu não sei se eu chamo o nome dele, o nome do apelido. Vou chamar o apelido. O nosso querido Dinho. O Dinho hoje faz parte do Mevan e o Dinho vai estar contando o testemunho dele hoje, né? O Dinho, como ele me passou, o Dinho ele não nasceu aqui no Rio. Ele nasceu lá no Nordeste e quando ele era pequeno, por volta dos seus 4 anos, seus pais se separaram. E a mãe dele, para sobreviver, veio para o Rio de Janeiro e o Dinho permaneceu lá com os padrinhos dele, né? O pai nunca mais procurou ele e mesmo morando perto, né, poucas ruas perto, o pai não ia procurá-lo, não ia vê-lo. Então, depois, com o tempo, ele veio para o Rio de Janeiro para morar com a mãe por volta dos 12 anos. E teve uma adolescência até que legal, mas sempre com aquele vazio, não é verdade? Com as dificuldades normais que muita gente enfrenta e com aquele vazio que ele sentia que ele não sabia o que seria aquele vazio ou o que preencheria aquele vazio, né? Então, até os seus 19 anos, ele vivia aquela vida inconstante de jovem, né? Bagunça no quartel, farra e tudo mais, até que um dia ele teve um encontro com o Senhor, né? E hoje ele diz que o passado dele já não dói mais. Que antes ele olhava o passado e fazia ele sofrer. Hoje já não dói mais. Como ele disse, o Jesus o curou. O amor de Jesus o curou. Mas nada melhor do que ele, né? Para poder contar para vocês. Então, com vocês estão aqui o nosso querido Vanderberg, vulgo Dinho. Né? Dinho é um amigo de longa data, digamos assim. Fizemos muito trabalho juntos, lideramos juntos. Verdade. Né? Deus me abençoou muito tendo esse carinha aqui do meu lado por muito tempo. E hoje está, né? Hoje cada um na sua igreja, mas servindo ao mesmo Deus, que é o mais importante. Verdade. Jim, quer se apresentar um pouco do que você faz hoje? Então, galera, como a Priscila falou, né, me chamo Dinho Vanderberg. Eu hoje tenho 34 anos. Hoje eu trabalho com coordenação de vendas numa empresa de ramo de material elétrico, né? E tenho colocado uns projetos em pauta aí, né? Eu sempre tive um sonho minha mãe era cozinheira, né? Sempre trabalhou na casa de família. Eu sempre tive um sonho também de cozinhar, peguei essa paixão dela. Hoje em dia eu estou tentando abrir um canal aí no YouTube. Gente, ó, depois procura lá. Ele já tem um Instagram, tá? Tempero do Dinho. Dá uma valorizada lá. No Instagram aí, não sei mexer direito ainda, minha esposa que me ajuda, né? Mas a gente está caminhando aí e tem um sonho dentro de mim de fazer uma faculdade de gastronomia, de fazer um curso de gastronomia. Mas isso aí a gente vai... Isso aí vai vir notícias. Na próxima entrevista ele já vai contar como é que vai estar tudo. Mas então... eu queria saber de você, como é que era você como é que era o Dinho, né? Antes de conhecer Jesus? Então, eu era, vamos se dizer assim, normal, né? Talvez eu pudesse olhar para dentro de mim e não enxergar a necessidade de me converter, de ter Jesus na minha vida, né? Porque eu achava que eu era normal, eu não... Era bom. Né? Não fumava, eu não bebia, né? Não usava drogas, não roubava. Então, para mim, era tudo normal, né? Mas sempre, todas as vezes que eu deitava à noite, sempre havia um vazio dentro de mim, né? E eu não sabia o que era esse vazio, né? Por mais que eu pudesse me alegrar, por mais que eu pudesse, né, estar feliz momentaneamente ali, aquela felicidade, né, momentânea, mas todas as vezes, né, o Senhor sabia
que sempre havia um vazio dentro de mim. E esse vazio, né, eu não sabia como preenchê-lo ainda. Aí, como você falou um pouco da minha história, né, eu vim para o Rio de Janeiro novo. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 4 anos. E eu morei com meus padrinhos até os 12 anos, até os 11, 12 anos. Morei com eles. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro para seguir a vida dela, mas sempre me ajudando, sempre entrando em contato comigo. Foi um pouco, na minha juventude, fui um pouco até rebelde, um pouco com meus padrinhos. Mas quando tive uns 11 para 12 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, né, morar com minha mãe. E foi aí que Deus deu aquela reviravolta na minha vida, né? Foi onde tudo aconteceu. Foi aquele processo, né, que foi acontecendo, os anos foram passando. Quando eu tinha 12 anos, eu me converti entre aspas, né? Eu encontrei Jesus, não dentro de mim, não com a transformação, mas 12 para 13 anos eu encontrei Jesus. Eu encontrei uma igreja, né, para chamar ela de minha, mas esse encontro ainda não foi verdadeiro, né? Eu ainda não tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E nesse processo todo, nessa caminhada, né, aqueles altos e baixos, a gente vai, até que com 19 anos eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e transformou a minha vida, né? E foi muito impactante. Deus é muito bom. Tá vendo? Então, como ele estava falando sobre o vazio, né? Aí já veio logo a memória, né? Porque a gente sempre fala assim, geralmente muitas pessoas antes de conhecer Jesus sentem esse vazio. Aí eu até digo assim, sabe? E o vazio, esse vazio dentro de você, ele tem um formato. Sabe qual é o formato, Jim? É o formato da cruz. Porque quando a gente se encontra com Jesus, todo vazio é preenchido. Então, eu até brinco que o vazio que a gente tem, que às vezes você está aí nos assistindo, você tem, esse vazio ele tem um formato. É o formato da cruz. E é só Jesus que vai conseguir preencher por total esse vazio. Não tem ninguém que vai conseguir fazer isso por você. Pessoas podem tentar preencher parte, mas sempre vai ficar. O vazio perfeito, ele só é suprido através da cruz. Na verdade? E aproveitando, Dinho, como é que foi então o seu processo de conversão? Teve alguém que te ajudou? Como é que foi? Cara, o processo de conversão é muito louco, né, cara? Porque, tipo assim, a gente vive dia após dia sendo moldado por Ele, sendo transformado por Ele. E quando a gente ouve a palavra conversão, né, até no próprio dicionário ele fala que é mudança de direção, né? Ou seja, a gente estava caminhando numa direção e a gente se converge, né, naquele caminho que a gente estava seguindo e a gente tenta traçar outro caminho, né? E conversão, eu acho que fala disso, quando a gente muda de direção. Então a gente estava caminhando numa direção, eu estava caminhando numa direção que eu achava que aos meus olhos era boa, né? Aquele momento de farra, de curtir, né? E porque não fazia mal a ninguém, sim, né? Sim. No nosso, por isso que a gente acha que não tem problema, né? Verdade. E teve um dia que eu estava em um desses lugares que Deus me marcou, e eu estava naquele lugar e eu comecei a olhar ao redor e eu falei, e eu comecei a me sentir estranho naquele lugar. E eu falei, caramba, todo mundo se divertindo ao meu redor e eu me sentindo estranho, assim, me afastei assim, fiquei olhando aquilo e eu comecei a chorar naquele local que eu estava. E eu comecei a chorar e eu falei, Deus falando dentro de mim, na verdade, o Espírito Santo, né, clamando dentro de mim, falando que aquele lugar ali não era para mim, porque Ele tinha grandes coisas para fazer na minha vida, Ele ia transformar a minha vida, ia transformar a minha história, né? Então, a partir daquele dia ali, eu mudei totalmente a minha forma de viver. Eu verdadeiramente convergi, né? Verdadeiramente tive, como o pessoal chama, como o pessoal fala, uma metanoia, mudei a minha mente, né? Então, desde aquele momento,
né? Que eu tive aquele encontro verdadeiro com o Senhor, né? Muito louco você encontrar Jesus em um lugar de prostituição, de bebidas, de drogas, é muito louco, mas eu encontrei Jesus nesse lugar, né? Então Deus mudou a minha mente, mudou meu entendimento, mudou meu coração, e logo na semana seguinte eu já tinha, na verdade eu sempre ia à igreja, mas nunca, né, de vez em quando eu ia à igreja, mas nunca tinha me convertido na verdade, verdadeiramente. Não tinha tido aquele verdadeiro encontro, né? Aquele encontro que te faz mudar de vida, na verdade. E tipo assim, eu falei que encontrar Jesus é muito louco, porque quando a gente se converte, a gente não tem a real dimensão do que é se converter verdadeiramente, né? Talvez a gente se converte e não é explicado pra gente que se converter, porque a gente também vai passar por momentos difíceis, por dificuldades, porque a palavra conversão fala de mudar de caminho, mudança de caminho, mas no caminho, né, pneus podem furar do teu carro, curvas, né, mais fechadas podem surgir, altos e baixos, né, tem no caminho, tem na estrada, e quando você se converte, você não é ensinado aí sobre isso. Você ainda não entende que isso pode acontecer na tua vida. E quando isso acontece, quando esses altos e baixos acontecem na tua vida, você acaba, caramba, mas eu me converti, era para dar tudo certo agora. Não, estou com Jesus. Só que não é assim, cara. Não é assim. E quando a gente entende isso, eu demorei um pouco a entender isso, quebrei muito a minha cabeça, eu demorei bastante a entender isso, mas quando a gente entende, é libertador, né? Porque a gente entende que independente do momento que a gente está, Jesus está com a gente. Quando a gente entende que quando a gente está seguindo o caminho, está em direção ao caminho, que é Jesus, está no caminho com Ele, então, independente das circunstâncias, independente das adversidades, o Senhor está com a gente. E isso é gratificante, isso é maravilhoso, né? Então, depois que eu me converti, esse vazio foi preenchido dentro de mim. E, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo, Pri. Pela minha vida, pela minha família. Hoje eu tenho uma família linda, minha esposa, né? Que eu conheci ela no caminho, nesse caminho, né? Então, é isso aí, cara. É isso aí. Deus é maravilhoso, não é verdade? E como é o Dinho hoje, né? O Dinho hoje convertido, o Dinho hoje após ter o verdadeiro encontro com Jesus. Cara, tudo aquilo que eu passei na minha vida, eu acho que foi para me fortalecer. Por isso que eu dei aquele versículo de início, né? Em tudo da graça, e isso verdadeiramente eu vivo esse versículo, cara. Eu dou graça ao Senhor por tudo, até pelas adversidades, até pelos problemas. Como a gente está conversando aqui, eu nunca tive uma infância muito, muito boa, né? Muito fácil. E eu sempre tive dentro de mim que eu ia ser um marido muito melhor do que aquilo que o meu pai foi para minha mãe, que eu quero ser, né? Porque eu ainda não tenho filhos, mas que eu quero ser um pai muito melhor do que o meu pai foi para mim. E eu tento viver a minha vida, né, colocando Jesus sempre em primeiro lugar. E hoje eu tento viver a minha vida pautada nele, né? Esse é o que tem gerado, é o que gera, é o que me move, é o meu combustível, sabe? Tipo assim, estar na presença do Senhor e fazer as coisas para Ele, fazer as coisas na casa dele, né? E é maravilhoso e ver as coisas acontecendo. A gente entende que no processo, no caminho, né, pode vir dificuldades, mas hoje eu sou muito mais feliz, tenho certeza disso, mas muito mesmo, de que quando eu não conhecia Jesus, né, quando Jesus não estava na minha vida. É isso aí, o vazio foi preenchido, né? Verdade. E agora, quanto mais busca, na verdade, é só transbordar.
Verdade. Né? E como o Di estava falando, né, que ele citou aqui que ele hoje procurou ser um pai melhor. Desculpa, ele procurou ser um marido melhor e vai procurar ser um pai melhor. É uma escolha que nós temos. Todos nós temos o passado, porque se eu cheguei até aqui hoje, eu tenho o meu passado. E dependendo do passado que você teve, você pode escolher como será o seu futuro. Não é que você... eu sei o que vai ser no futuro. Quem sabe é Deus. Mas as escolhas de hoje, que você tiver hoje, as decisões que você tomar hoje, elas vão influenciar no seu futuro. Ele poderia, de repente, olhar para trás e, por exemplo, a situação do pai e pegar o mau exemplo, como infelizmente muitas vezes acontece. Né? Mas a escolha dele e a escolha que pode ser sua hoje foi ruim no passado. Eu quero que no meu presente e no meu futuro seja diferente. Então, para que isso seja diferente, você tem que fazer diferente. Então, você tem que escolher ser diferente. Hoje ele escolheu ser diferente. Ele escolheu ser um bom marido. Ele está escolhendo, já está profetizando sobre a vida dele no futuro de ser um bom pai. E isso você tem que trazer para a sua vida. Não é verdade? Então, o que você tem decidido hoje, né? Como ele, decida por Jesus. Decida entregar a sua vida ao Senhor. Decida trilhar esse caminho com ele, porque sem ele é mais difícil. Né? A gente não vai dizer para você que vai se converter e vai acabar seus problemas. Que não vai ter problemas. Vai, porque a gente continua aqui. A gente continua vivendo nesse mundo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona com as pessoas. Então, problemas no caminho vão continuar. As dificuldades, eu costumo falar que as dificuldades são sempre as mesmas. Né? O que pode surgir na minha vida, pode surgir na vida daqueles que ainda não conheceram a Jesus. Né? Mas a grande diferença é que hoje eu tenho Jesus. E eu consigo enxergar de uma forma diferente. Né, situações que aconteceram comigo lá atrás, né, eu agi de uma forma, né, hoje com Jesus eu enxergo de uma forma totalmente diferente, né. Talvez lá atrás eu pudesse agir de uma forma, mas hoje a gente age de outra forma porque a gente encontrou Jesus. Não quer dizer que a nossa vida vai ser mil maravilhas, não quer dizer que tudo mudou, tudo é maravilha, que o evangelho é bom, eu vou prosperar, vou isso, vou aquilo. Não, na verdade você vai passar por dificuldades da mesma forma, você vai ter sofrimento da mesma forma, o evangelho vai ter aqueles que vão te trair, vai ter, mas a única coisa que importa é que Jesus está do teu lado, que Jesus estava do meu lado, e isso é que transforma, isso é o que é o transformador, isso que é a metanoia. Enquanto a gente não entender que o evangelho que seguimos, né, quando a gente não entender que é Jesus que tem que ser o nosso foco principal, tem que ser o nosso norte verdadeiramente, então a gente vai andar como se estivesse patinando, né? Nossa vida, muitas vezes a gente reclama, minha vida não anda, minha vida não muda, mas quando a gente entender verdadeiramente que Jesus tem que ser o centro, porque quando a gente se converte, Pri, eu até estava lembrando aqui agora, quando a gente se converte, a gente é apresentado a um Jesus Salvador, né? Eles apresentam um Jesus que veio para te salvar, veio para redimir os teus pecados, veio para te trazer cura, veio para te trazer libertação, um Senhor que te libertou, um Senhor que traz cura. Cara, Jesus é tudo isso e é maravilhoso viver isso tudo. Mas Jesus também, Ele é o nosso Senhor. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o centro. E enquanto a gente não entender que Jesus não é apenas o Jesus que salvou a gente na cruz, mas também é o Jesus que Ele é o nosso Senhor, então a nossa vida... E que é uma mudança de vida, né? É verdade. A nossa vida, ela, com o Senhor, ela sempre vai estar patinando, a gente sempre vai viver altos e baixos, porque a gente ainda não entendeu que a gente tem que entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, ao Jesus que também é Senhor, né? Que Ele é Salvador, mas também Ele é o Senhor. Isso aí é uma visão do Pai, né? De amor, de respeito, de temor. É a nossa visão com o Senhor, né? Que é o Senhor que cuida, que zela, que corrige. Pai que pai, mãe que é mãe, corrige. Você que é pai, você que é mãe, se você não corrige seu filho, tem alguma coisa errada, né? Então, Deus, Ele é, como o Dito estava falando, Ele é um Deus de amor, é um Deus de zelo, mas é um Deus de correção, né? Se não houver uma mudança de vida... Quando você tiver encontro com Jesus, é porque não teve encontro com Jesus. Eu tenho isso para mim. Se não mudou de vida, é porque não se encontrou verdadeiramente. Porque quem tem o verdadeiro encontro com Jesus,
não vai ser a mesma pessoa nunca mais. Verdade. Não é verdade? Deus transforma, muda verdadeiramente. Dinho, para encerrar, queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo, jovens, adultos. Quem está nos assistindo aqui, o que você diria para eles agora? Cara, eu tenho Meu pastor fala uma coisa que eu levo pra minha vida quase como um mantra, mano. Tipo assim, uma vez ele ministrando, ele virou pra igreja e falou: o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar além. E aquilo me marcou. Aquilo marcou meu coração, marcou minha vida. Eu tenho tentado viver dessa forma até hoje. Porque muitas das vezes, a gente no evangelho, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente acha que aquilo que a gente viveu lá atrás, né, as experiências passadas, aquilo, talvez hoje a gente tenha um status, entre aspas, tem um título na frente do nosso nome, e a gente acha que isso é suficiente para continuar tendo um relacionamento com o Senhor. Mas não é, cara. Não é. O que te trouxe até aqui, hoje, até esse momento que você está vendo esse vídeo, o que te trouxe até aqui hoje, não é suficiente para te levar além, para te levar a um relacionamento maior e melhor com o Senhor. Isso quer dizer que todos os dias a gente tem que renunciar à nossa carne, morrer para nós mesmos, né? Carregar a cruz e seguir a Ele. Se a gente não entender isso, a gente vai viver um evangelho de migalhas. Um evangelho de não de estar sentado na mesa com o Senhor, mas apenas vivendo com as migalhas que caem da mesa do Pai. Enquanto a gente não entender isso, que o evangelho ele é diário, ele é uma busca diária, e entender que as experiências passadas, muito bom, serviu para moldar o teu caráter, serviu para moldar a tua vida, serviu para ser quem você é hoje. Mas esquece, amanhã é um novo dia, né? E todos os dias você tem que matar a tua vontade, matar a tua carne, renunciar e se entregar todos os dias para o Senhor. Porque conversão, ela é diária, ela é todos os dias. Porque todos os dias, né, as adversidades vêm, as tentações surgem na nossa frente, e a gente tem que matar a nossa carne todos os dias. Então é isso. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar além. Amém? Tremendo isso. E antes de terminar, eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês, que eu já mostrei em outras entrevistas, né? E primeiro, só para completando aqui, né, o que o nosso amigo trouxe, é conhecer e prosseguir em conhecer. Verdade. Né? É como aprendizado, nunca é demais. Você já ouviu que alguém que estudou muito é ruim, perdeu tempo? Não. Até porque tudo muda a todo momento. Né? Hoje em dia, no nosso país, no mundo, na verdade, mudou tudo. Quem achava que conhecia saber alguma coisa, teve que procurar saber outra. Verdade. E com o Senhor não é diferente. Na nossa vida, a gente tem que todo dia buscar, como ele falou, matar a nossa carne todos os dias, porque todos os dias vão surgir coisas novas para você. Todos os dias vão aparecer coisas diferentes para você, de repente, se desviar, perder seu foco. Então, conheça o Senhor e continue buscando cada dia mais o relacionamento com Ele. Que quanto mais você conhecê-lo, mais você vai se relacionar e mais você vai saber como viver. Não é verdade? E a gente fala tanto que Jesus é nosso melhor amigo, né? E Jesus é verdadeiramente o nosso melhor amigo. Mas a gente esquece que, tipo assim, vou dar o exemplo meu e da Priscilinha. A gente passa tempos sem se falar, né, Pri? Porque a gente hoje está em caminhos diferentes, estamos em comunidades diferentes, no mesmo reino, mas em denominações diferentes. E a gente passa tempo sem se falar, mas quando a gente se encontra, a gente tem uma intimidade de tempos que a gente vive junto, que a gente viveu junto. E essa intimidade não morreu, parece que é como se tivesse dado uma pausa. E quando eu volto a encontrar a Priscilinha novamente, essa intimidade ela retorna de onde parou. Cara, e com Jesus é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a gente, né, tem que estar ali sempre, né, dobrando o joelho, ajoelhando. Não estou falando que a gente não tem que orar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando a gente não faz isso um dia, e se a gente retomar no outro,
E quando a gente volta e conversar com Jesus novamente, aquele relacionamento vai ter. Porque a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. E com melhores amigos, a gente tem essa intimidade, esse relacionamento, esse momento de busca, esse momento de entrega, e é maravilhoso, cara. Isso acaba se você parar. Você não pode parar. Sempre, mais uma vez, eu vou pegando o gancho no que ele falou, né? Prossiga em conhecer. Com certeza. Né? Siga, prossiga, vá avante e não pare nunca mais. Não é verdade? Verdade. Senhor, e que mais pessoas, né, sejam contagiadas com a presença de cada pessoa que a gente traz aqui, porque são testemunhos verdadeiros. Ninguém que vem aqui chega aqui para contar a historinha, né? Ninguém inventa história. O Dinho não está inventando uma história, ele está contando a vida dele, a experiência dele. E a experiência dele, como eu falei em outros vídeos, é uma experiência que você possa estar tendo também. Entendeu? A vida, algo parecido você também pode estar passando, né? Pode estar vivendo. Então, assim como o Dinho teve encontro com o Senhor, teve uma mudança de vida, teve o vazio preenchido, assim como aconteceu na minha vida também, e pode acontecer na sua. Basta somente você entregar a sua vida a Jesus. Tá bom? E antes de terminar, gente, vai lá no Instagram do Dinho, ó, Tempero do Dinho. Vão vir receitas maravilhosas. Aproveita lá, ó, dá uma oral pro amigo. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos lá. E muito obrigada, gente, por vocês participarem. Envie esse vídeo para várias pessoas que vocês conhecerem. Compartilhe, meu querido amigo. Muito obrigada, tá? Nada. Volte sempre. Foi uma honra. E que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, obrigada. Beijo. Tchau.